Olá, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Sempre lembrando que estamos falando sobre o querigma, primeiro anúncio. Vamos tratar dos seis passos do querigma. Começamos com o amor de Deus, depois falamos sobre o pecado, depois sobre nosso Senhor Jesus Cristo e agora vamos falar sobre fé e conversão. Eu fiz o poema que nós fizemos essa semana, fala só sobre conversão, porque já fizemos um sobre a fé. Tem um dos nossos poemas aí que fala sobre a fé. Então, quem quiser completar para ver os dois, pode procurar lá nos nossos vídeos que tem lá um falando sobre a fé. Hoje nós vamos falar só sobre conversão, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isto é conversão, arrepender-se, mudar o pensamento, mudar de vida, ter outro sentimento. Conversão é um encontro pessoal com Jesus, é sair das trevas e caminhar na luz, obedecer os mandamentos da Santa Lei, é ter Jesus como Rei. Uma pessoa convertida é capaz de doar sua vida para ajudar o irmão, é capaz de pedir, mas também de dar perdão, tem força para resistir à tentação. A conversão traz paz interior, coragem para lutar, sabedoria para viver, força para vencer, desejo de se doar e de voar rumo ao Criador, e faz tudo por amor. A conversão é algo tão forte que se perde o medo da morte, pois viver é Cristo. Uma pessoa convertida não tem a própria vontade, só quer o que Deus quer para não perder sua amizade. O verdadeiro convertido prefere morrer, como dizia São Domingos Sábio, a Nosso Senhor, com o pecado ofender. Em Lucas 15, Jesus faz esta afirmação: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de conversão. Uma conversão, dizia Santo Agostinho, é uma obra maior do que toda a criação, porque céus e terras passarão, mas uma alma convertida viverá para sempre com Deus em comunhão. Uma pessoa convertida é fácil de perceber, só fala das coisas do céu e só de Deus quer saber, perde o gosto pelas coisas do mundo, pois só para Deus quer viver. A palavra nos exorta a ter horror ao pecado, viver uma vida santa, para que o nome de Deus seja exaltado, louvado e glorificado. E claro, o homem será o maior beneficiário. Quando se ama a Deus de verdade, é por ele protegido. E como diz o Salmo 90, por Deus não será esquecido. Caiam 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu, porém, não serás atingido. Isso para quem é convertido. A pessoa convertida dos seus males não reclama, pois sabe que tudo concorre para o bem daqueles que a Deus amam. Uma pessoa convertida não entra em depressão, pois no seu coração não tem espaço para a tristeza. Eis a maior riqueza que alguém pode encontrar. Eis o maior tesouro, mais que a prata e mais que o ouro, de valor inestimável, de beleza incomparável, de uma paz inexplicável. A conversão nos leva à contrição, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à salvação. Converter-se é ir contra a corrente, contra um estilo de vida superficial, ilusório e incoerente, que muitas vezes nos torna escravos do mal ou prisioneiros da mediocridade moral. O convertido não visa o sucesso, o prestígio, a vanglória ou posição social, mas faz tudo com que cada dia, nas pequenas coisas, busquemos a verdade, a fé em Deus e o amor. Isso sim é essencial. Quando nos encontramos com Cristo, somos iluminados por uma luz nova. Reconhecemos de Deus a santidade, do pecado a gravidade e a alma se renova. Conversão é a busca pela santidade, viver sem máscara, caminhar na verdade, viver na liberdade, pois para isso fomos criados. Não somos mais escravos, somos livres, fomos libertados. Não a preço de ouro ou prata, mas ao preço do sangue do Cristo crucificado. Temos um valor infinito aos olhos de Deus. Somos preciosos, de todos os seres criados, os mais valiosos. Somos de família real,
temos Deus como Pai e Jesus como irmão. Por isso não podemos viver como pagão. Não podemos ignorar a redenção que Jesus operou em sua paixão. Seria muita ingratidão. Deus é providente para aqueles que fazem a sua vontade e lhes são obedientes. Aqueles que pagam o mal com o bem, não julgam e não condenam ninguém. Vivem como a Deus convém. E eterna, porém, a misericórdia de Deus para aqueles que o temem e guardam os seus mandamentos, que não guardam rancor nem ressentimento. São como criança, então sua justiça se estende aos filhos de seus filhos que guardarem a sua aliança. Nas bem-aventuranças, Jesus mostra como deve ser um convertido. Bem-aventurados os pobres de coração, porque têm o céu garantido. Bem-aventurados os que não promovem a guerra, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque misericórdia alcançarão. E os puros de coração, porque a Deus verão. Bem-aventurados os pacíficos, porque filhos de Deus chamados serão. E os que são perseguidos por causa da justiça, porque do reino dos céus donos já são. E os que são convertidos, se forem por causa de Jesus perseguidos, sem recompensa não ficarão. Os santos nos dão um exemplo do que é uma pessoa convertida, capaz de doar a própria vida para salvar um irmão. É o caso de São Maximiliano Kolbe, no campo de concentração. Morreu no lugar de um pai de família, porque dele sentiu compaixão. Outro exemplo luminoso é o do mártir adolescente mexicano José Luiz Sánchez del Rio, que quando estava sendo torturado, sendo forçado a negar a Deus e sua santa lei, quando a dor do suplício aumentava, mais alto ele gritava: "Viva Cristo Rei!" Essa é a lei do amor. Só quem já experimentou sabe o seu poder e o seu valor. Podemos falar de Pedro, que um dia, sem medo, ao mestre perguntou: "Eis que deixamos tudo para seguir a vós. O que haverá então para nós?" Assim respondeu o Senhor: "Aquele que deixar família e bens materiais por causa de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e no futuro um bem de infinito valor." Lembremos também de Saulo, que aos cristãos perseguia. Quando caiu do cavalo, ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Mas Saulo não enxergava, só ouvia. Aí então perguntou: "Quem és, Senhor?" "Sou Jesus, de quem és perseguidor." E Saulo retrucou: "Que queres que eu vos faça?" Recebeu uma grande graça e em Paulo se transformou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Está aí, meus irmãos, o poema dessa semana. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos evangelizar junto. Que Deus seja louvado na vida de cada um de nós. Uma boa semana e que Deus abençoe a todos.